Eu luto. E luto, e luto. E em vez de chegar no fim dessa droga, as coisas só pioram. É assim que a minha vida tem que ser? Lutar contra os mortos-vivos e os babacas que fazem eles? Qual é o sentido disso? Lutar contra os mortos-vivos e os indivíduos corruptos que criam essas ameaças biológicas parece um ciclo sem fim. As coisas simplesmente pioram em vez de chegarem a uma conclusão definitiva. Muitas vezes, as pessoas parecem esquecer ou ignorar tudo o que esse homem já passou ao longo de sua trajetória. Ele começou como um policial recém-formado, mas exerceu a profissão por apenas um dia. O envolvimento repentino e caótico no incidente daquela cidade isolada, logo no primeiro dia de trabalho após um terrível surto viral, mudou sua vida para sempre. Analisar o que é necessário para quebrar a mente de alguém de verdade revela uma das transformações de personagem mais trágicas do entretenimento. Em sua primeira aparição, ele era um jovem de apenas 21 anos, cheio de expectativas, que fazia piadas, demonstrava um brilho sincero nos olhos e estava genuinamente animado para começar a carreira e ajudar a sociedade. No entanto, ao observar os eventos posteriores, ele parece outro ser humano. O jovem se transformou em uma casca vazia, com olhos mortos, sem emoções visíveis, tornando-se uma máquina histórica e fria de combate que mal se parece com o garoto do passado. O que transformou alguém otimista nessa figura atual foi um processo profundo de degradação mental. Este estudo analisa a destruição psicológica do personagem, abordando o transtorno de estresse pós-traumático complexo, a culpa do sobrevivente, a lesão moral e a fusão completa da sua identidade com o trabalho. A história dele configura um dos arcos mais depressivos e solitários já vistos. Se você também acha que a trajetória desse agente é uma das mais profundas e negligenciadas dos videogames, já deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma análise psicológica detalhada como esta. Agora vamos entender como tudo isso começou. No dia 29 de setembro de 1998, o jovem chegou para o seu primeiro dia de trabalho como policial na cidade. Em vez de aprender a rotina da profissão, preencher papeladas e ser apresentado formalmente à delegacia, ele entrou diretamente no inferno. A cidade inteira estava tomada por criaturas hostis e canibais. Seus colegas de farda foram mortos ou infectados, e ele testemunhou pessoas sendo despedaçadas nas ruas. Aquela não era uma zona de guerra distante e desconhecida. Deveria ser a comunidade dele, o local que ele jurou proteger com a própria vida. O trauma surge de forma devastadora nesses cenários. Enquanto um único evento isolado pode causar o transtorno de estresse pós-traumático comum, o que ele viveu foi uma sequência ininterrupta de horror contínuo e inevitável por horas seguidas. Ele precisou lutar pela própria sobrevivência, vendo inocentes morrerem e sendo forçado a eliminar cidadãos infectados para não ser devorado. Isso caracteriza o transtorno de estresse pós-traumático complexo, que ocorre quando o indivíduo é exposto a ameaças prolongadas, traumas repetidos e situações das quais não existe qualquer possibilidade de fuga. O fator que realmente destrói a mente do jovem é a subversão do seu propósito. Ele era um policial e seu dever principal era salvar as pessoas, sendo essa a base da sua identidade. Em seu primeiro dia, ele se viu correndo por ruas ensanguentadas enquanto milhares de cidadãos, colegas e inocentes faleciam ao seu redor sem que ele pudesse fazer nada. Ele não conseguiu salvá-los e não conseguiu protegê-los. Essa falha inicial tornou-se a ferida original que nunca cicatrizou. Para piorar a situação, as autoridades bombardearam a cidade inteira, apagando o local do mapa e encobrindo o incidente. O jovem não apenas falhou em sua missão de salvamento, mas o mundo passou a fingir que a tragédia nunca aconteceu. Não existiu um encerramento, não houve memoriais públicos e nenhum reconhecimento oficial das mortes ocorreu, restando apenas o silêncio institucional. Esse apagamento histórico é absolutamente devastador do ponto de vista psicológico. O policial sobreviveu ao desastre da cidade, mas a sobrevivência trouxe um fardo terrível. Ele foi um dos raríssimos indivíduos a sair vivo daquele local, enquanto milhares de pessoas pereceram. Os companheiros de trabalho que deveriam recebê-lo e os civis que ele deveria resgatar desapareceram. O fato de ter escapado da morte criou o fenômeno que os psicólogos chamam de culpa do sobrevivente. O indivíduo passa a se questionar constantemente sobre os motivos de ter sobrevivido enquanto os outros morreram,
indagando se sua própria vida possui mais valor e se ele realmente merece estar vivo. Esses questionamentos não são reflexões passageiras, mas pensamentos obsessivos que corroem a mente durante as madrugadas, gerando a sensação crônica de que existe algo fundamentalmente errado em continuar existindo. Esse sentimento moldou toda a vida do agente dali em diante, transformando-o em um homem obcecado em salvar os outros a qualquer custo. Em cada nova missão e em cada designação de alto risco, ele se empurra até o limite absoluto do esgotamento físico e mental. Ele aceita missões consideradas impossíveis e nunca recusa um pedido de ajuda, porque necessita provar para si mesmo que sua sobrevivência teve algum significado. Cada vida que ele consegue salvar atua como uma pequena expiação pelas vidas que ele perdeu no passado. A crueldade da culpa do sobrevivente reside no fato de que o alívio nunca é definitivo. O indivíduo pode salvar centenas de pessoas, mas isso jamais apagará a culpa pelos que ficaram para trás. O agente continua lutando para preencher um vazio interno incurável, acumulando mais traumas a cada nova falha ou quase perda, mantendo-se preso em uma armadilha psicológica sem saída há mais de 2 décadas. A lesão moral é um aspecto frequentemente ignorado, mas profundamente prejudicial à saúde mental. Ela acontece quando uma pessoa é forçada a violar o seu próprio código ético ou quando testemunha injustiças profundas que contrariam seus valores fundamentais. O jovem ingressou na polícia com o objetivo claro de manter a justiça e proteger os inocentes. No entanto, durante o surto na cidade, ele foi obrigado a disparar contra cidadãos que eram vítimas do vírus e não criminosos, para não ser morto. A situação piorou após o término do incidente. O governo utilizou táticas de chantagem para integrá-lo ao serviço secreto, ameaçando a segurança de uma jovem sobrevivente que havia sido resgatada por uma conhecida no passado. Sem alternativas de escolha, ele foi forçado a se tornar um agente federal de elite, executando operações secretas e encobrindo novos incidentes biológicos ao redor do mundo. Ele passou a trabalhar diretamente para o mesmo sistema governamental que destruiu a cidade e ocultou a morte de milhares de pessoas. O agente ficou encurralado, impossibilitado de abandonar o cargo ou de recusar ordens, participando ativamente de uma estrutura que ele reconhece como corrupta. Ele é utilizado como uma arma governamental, enquanto o público permanece alheio às ameaças reais do bioterrorismo global. Diante da impossibilidade de agir conforme seus princípios éticos, a única defesa encontrada foi o desligamento emocional. A transformação daquele jovem otimista em um profissional frio e distante não representa um amadurecimento saudável, mas uma resposta severa ao trauma por meio da dissociação. Ele precisou anestesiar as próprias emoções para continuar executando suas funções sem colapsar mentalmente. O transtorno de estresse pós-traumático complexo manifesta-se de forma contínua no cotidiano do agente através da hipervigilância. O sistema nervoso dele permanece permanentemente travado no modo de detecção de ameaças. Ele passa o tempo todo escaneando o ambiente em busca de perigos ocultos, incapaz de relaxar ou de usufruir de momentos de paz, pois seu cérebro aprendeu que a segurança é apenas uma ilusão temporária. O personagem vive nesse estado de alerta máximo há mais de 20 anos, enfrentando parasitas em vilas isoladas, conspirações globais e surtos virais massivos, sem nunca ter recebido um período de descanso para tratamento ou descompressão psicológica. O cérebro dele se adaptou ao pesadelo crônico, resultando em um olhar distante, em uma percepção constante dos arredores e na total ausência de surpresa quando o caos se instala. Situações que causariam pânico extremo em pessoas comuns são recebidas por ele com indiferença. Esse comportamento não decorre de uma coragem inabalável, mas do entorpecimento emocional causado pela exposição prolongada ao horror. O cérebro diminui as respostas emocionais como um mecanismo de defesa essencial para evitar o colapso psíquico completo. Consequentemente, o otimismo e as características vibrantes da juventude do policial foram sepultados sob camadas espessas de armadura psicológica. O que restou foi apenas um operador extremamente funcional, capaz de cumprir os objetivos táticos, mas completamente esvaziado de uma vida pessoal rica. Ao observar a trajetória do agente ao longo dos anos, nota-se a total ausência de uma vida fora do ambiente profissional. Ele não possui passatempos visíveis, não mantém amizades fora do círculo de trabalho, não desenvolve relacionamentos românticos duradouros e não possui laços familiares remanescentes.
O trabalho deixou de ser apenas a sua ocupação e transformou-se na totalidade de sua existência, um fenômeno conhecido como fusão de identidade ou identidade ocupacional. Essa condição afeta frequentemente profissionais de segurança e militares de elite. Quando a rotina envolve decisões constantes de vida ou morte, o indivíduo passa a enxergar a profissão como a única justificativa para a sua sobrevivência. Para o agente, a missão tornou-se o único elemento que faz sentido em um mundo caótico, servindo como uma tentativa constante de compensar os erros do passado. Ele continua aceitando missões suicidas porque, sem o uniforme e sem os alvos, ele seria apenas um homem quebrado e sem utilidade na sociedade convencional. Esse cenário representa o nível mais extremo do esgotamento profissional. A personalidade original do jovem policial desapareceu completamente no desastre de 1998. O indivíduo atual tem plena consciência de sua degradação mental, mas compreende que não pode interromper a sua marcha, pois parar significaria enfrentar diretamente o tamanho do seu próprio vazio e o peso de todos os sacrifícios realizados. Diante de todo o histórico avaliado, resta a dúvida sobre qual será o desfecho da jornada desse agente e se ele algum dia encontrará o descanso necessário. O percurso que o transformou de um jovem idealista em uma ferramenta governamental fria foi determinado por circunstâncias cruéis, nas quais ele foi jogado no epicentro de um desastre biológico na juventude e emendado em novos pesadelos subsequentes sem qualquer intervalo. O diagnóstico composto por transtorno de estresse pós-traumático complexo, culpa crônica do sobrevivente, lesões morais repetidas e dissociação emocional severa revela um homem destruído internamente, embora os jogos e as organizações continuem utilizando suas habilidades táticas como se ele fosse indestrutível. Ele permanece exercendo o papel de herói e salvando inúmeras vidas ao redor do mundo, mas o custo dessa escolha foi a perda absoluta de si mesmo e do futuro que ele poderia ter construído. Mas e você? Consegue enxergar esse personagem da mesma forma? Ou acredita que ainda existe uma luz no fim do túnel para uma mente tão devastada pelo trauma? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, compartilhe este vídeo com quem também acompanha essa saga e não se esqueça de se inscrever para mais dossiês como este. Até a próxima!